Legal, essa é uma introdução muito breve a grafos, a gente vai falar de mais coisas, mas eu acho que esse é um bom ponto para eu trazer um pouco de motivação mesmo para vocês, porque grafos são uma estrutura matemática muito legal, ela modela muita coisa interessante. Então o que eu vou fazer agora é uma brincadeira com vocês, que eu vou trazer várias áreas do conhecimento, tá? Vai ser meio que despejar um monte de observações ali, mas tudo de coisa de senso comum, que vocês vão começar já a enxergar como grafos estão presentes, e vocês vão me ajudar a dizer qual que é o número, quem são os vértices, quem são as arestas, e se é orientado. Né? As características básicas que a gente viu agora, se é orientado ou não, para a gente ver como isso aí é palpável, como está presente em muita coisa de modo físico ou abstrato. E pegando essa deixa de modo físico ou abstrato, vamos pensar em redes físicas. Tá? Grafos se propõem muito bem a modelar redes. É muito comum que eu use grafos para modelar redes. No caso, se eu pensar em redes físicas, redes elétricas, redes de comunicações, redes de transporte. Tá? Vamos pensar juntos aqui, por exemplo, se eu estiver pensando numa rede de transporte, quem seriam candidatos a serem vértices e quem seriam candidatos a serem arcos ou arestas numa rede de transporte que eu estou modelando? Se eu estiver olhando, né, depende do zoom que eu estou olhando, mas se eu estiver olhando de longe, é um ótimo chute inicial. Olha, cidade, eu faço uma abstração, matemática é sempre sobre abstração, né? Eu não posso querer modelar o mundo inteiro de uma vez só, a gente vai no nível que nos interessa. Mas olhando de longe, uma cidade, um pontinho, estradas são arcos ou arestas que conectam essas cidades. Né? Então, cidades ou outros pontos relevantes, né, eu posso pensar como sendo os meus vértices e as estradas, ou outros meios de comunicação, ferrovias, meios de transporte, perdão, não, comunicação é outra rede que está para modelar com gráfico, mas estou me embolando. Ferrovias ou outras maneiras ali são os meus arcos ou arestas. Inclusive, essas minhas conexões, as minhas estradas, elas são orientadas ou não orientadas? Orientadas. No geral, orientada, né? Porque existem estradas de mão única, portanto elas vão ser representadas com arcos orientados. Não é porque existe um caminho permitido, legalmente permitido de A para B, que existe um de B para A. Ah, mas tem estrada que vai e volta. Daí eu ponho um arco indo e um arco voltando, tipo aqui. Mas eu tenho que separar, então em geral a gente modela de modo orientado. Tá? Mas vejam que a gente falou cidades, né, ou outros pontos relevantes olhando de longe. Se eu olhar de perto, a malha de uma cidade, a malha rodoviária dentro de uma cidade, também pode ser olhada como um grafo. Tá? Só que daí, olha que interessante, os vértices, não, depende da modelagem, mas não necessariamente vão ser as casas das pessoas. Né? Porque eu estou olhando de perto, poderia pensar, deixar de ser uma cidade, um pontinho, para olhar de perto vão ser as casas. Não. Alguém tem um chute do que seriam bons vértices se eu quiser modelar a malha rodoviária de uma cidade? Podem chutar, gente. Rodoviária. Podem ser pontos de interesse, mas como as nossas cidades costumam ter quarteirões, as encruzilhadas são ótimos pontos para modelar. Porque pensa que um arco ou aresta aqui sempre tem uma origem e um destino. E as encruzilhadas, toda esquina, né, todo lugar que é um ponto em que eu termino um trecho de estrada e eu posso seguir para a esquerda, para a frente, para a direita. Então eu posso ter coisas com essa cara aqui. Né, olha, essa encruzilhada virou, né, pensem aqui. Essa encruzilhada virou um vértice. Por quê? Porque ele é um ponto em que arcos terminam, arcos começam, né, e mais do que um. Então, é conveniente ter um vértice ali para fazer esse tipo de tratamento. Tudo bem? Falando a alto nível mesmo, a nossa aula de hoje não é sobre nenhuma dessas aplicações, mas é importante a gente ter uma visão de como grafos são uma estrutura abrangente que modela muita coisa antes da gente aprofundar depois nos algoritmos em grafos e tal. Mas eu falei, tá bom, vamos avançar. Eu falei de redes físicas, vamos falar de redes conceituais. Exemplos de redes conceituais: web, redes sociais, redes lógicas, redes biológicas. Tá? O que está bem no domínio da computação, assim, na web.
o que seria na World Wide Web, né, na rede mundial de computadores? Falar isso já você envelhece uns 30 anos, se referir a ela desse jeito. O que são os vértices? O que são as arestas? Ou arcos, o que seja? A gente às vezes não para pensar nisso, né? Num mundo dominado por redes sociais e sites predominantes, a rede mundial de computadores, essa tal de World Wide Web e tal, ela é um monte de conexões entre sites. É que a gente evoluiu para ter alguns sites que tem mais volume dentro dele do que fora, né? Que a gente não pensa mais isso, mas no fundo essa rede é um monte de sites com hiperlinks de uns para os outros. Então os arcos, no caso, né, não são arestas, são arcos, porque já são orientados. Né? Se a minha página pessoal tiver um link para um canal do YouTube, não quer dizer que o YouTube tem um link para mim. Né? É orientada a relação, necessariamente. Né? Uma coisa que essa está muito mais presente para a gente, redes sociais. Nas redes sociais, em geral, nós somos os vértices, né? Ou pelo menos os nossos avatares são os vértices, e as conexões de amizade, seguidor, o que seja, são os arcos ou arestas. Tá? E aí, se vai ser orientado ou não, depende do estilo da rede. Tem redes que trabalham exclusiva ou majoritariamente com conexões não orientadas. Né, conexões de amizade, tipicamente, elas são recíprocas. Né? Então é uma coisa não orientada. Você solicita, o outro aceita. Se tiver aceito, a conexão vale nos dois sentidos. Agora, a rede que trabalha com seguidor, daí já é orientado. Né? Eu posso seguir 1 milhão de pessoas e ser seguido por 2. Uma coisa está separada uma coisa da outra. Então, a gente já usa, né, nas redes sociais, a gente pode usar as duas coisas aqui, orientado ou não orientado. Para falar de coisas dentro da computação ali, baixo nível, né, coisas que vocês estudam, que a gente já viu que são grafos, estruturas ligadas, tá? Estruturas como listas ligadas e árvores. Né? Cada nó, ou cada célula, né, de uma lista, de uma árvore, é um vértice. Tá? Inclusive, a linguagem é até semelhante, porque a gente fala em vértices ou nós nos grafos. Tá? E nas árvores também a gente falava em nós ou vértices, não é à toa, porque a árvore é um tipo de grafo. Então essas estruturas de dados que a gente viu e tal, elas são estruturas ligadas, a ligação entre elas são os arcos. Então a gente já vinha trabalhando com elas, claro que num nível menor de abstração, né? Porque a gente olhava com os detalhes ali de implementação e tal. Mas alto nível, células que uma aponta para a próxima e que aponta para a próxima, isso aí são arcos conectando vértices ali do nosso grafo. Para ficar mais interessante, que essas iniciais, eu acho que elas são boas porque elas são bem intuitivas, mas elas também dão uma impressão de que a coisa é meio óbvia, e nem sempre. Existem grafos, mesmo onde você não tem uma modelagem explícita deles, mesmo quando você não tem hiperlink linkando eles e tal. Um exemplo lúdico, mas que a gente pode extrapolar para outras coisas mais sérias, por assim dizer, é uma brincadeira da rede formada por atores e filmes, tá? Eu posso construir uma rede, imagina, uma rede virtual aqui pra gente, com todos os filmes e todos os atores que atuaram em filmes. E daí existe uma ligação entre um ator e um filme, se ele atuou naquele filme. E eu consigo perguntar coisas como a distância entre dois atores. Se dois atores atuaram no mesmo filme, a distância é a menor possível. A menos que eles sejam a mesma pessoa, é o menor jeito de eles estarem próximos. Agora, dois atores que nunca atuaram, eu posso caminhar nessa rede para descobrir, né, por quais saltos que eu preciso chegar. Tipo assim, o ator A atuou num certo filme com a atriz B, que atuou num outro filme com o ator C. Então existe uma ligação que não é direta, mas que é uma em direção ali. Tá? Uma rede totalmente abstrata, mas ainda assim uma rede, ainda assim um grafo. Então, nós temos aí essas relações de dependência ou interação. Uma que é muito familiar para vocês, disciplinas. Eu posso modelar um grafo de disciplinas, de cursos de graduação, e os pré-requisitos são os arcos, orientado. Tem que ser uma rede orientada, veja. E eu só posso fazer uma disciplina se eu tiver um caminho saindo dos nós iniciais dessa rede, vamos dizer, né, os nós sem pré-requisito, até chegar lá. Se eu não tiver esse caminho, eu nem defino o que é caminho ainda, né, mas intuitivamente, né, vai me dizer quais disciplinas são disponíveis para mim ou não, essa rede de pré-requisitos para disciplinas. Tá legal, tem muito mais que daria pra fazer, mas tem um último aqui que eu quero
que eu quero colocar, né? A gente já foi brincando que eu deixei um quiz que era quem são os vértices e arestas em cada cenário, se é orientado ou não. Mas eu quero só fazer um último exemplo para a gente ver como, mesmo no cenário mais palpável, se a gente falar de mapas, que é uma coisa bem visual, né? Ainda assim existe um nível de abstração. Então, grafos às vezes vão ser uma coisa super explícita e às vezes mais abstratos, tá? Muitas vezes mais abstratos, mesmo nesse cenário. Então, mapa já é uma representação visual de territórios ou coisas do tipo, né? Mas eu consigo derivar uma coisa ainda mais abstrata, que é um grafo representando as conexões entre territórios. Então, imaginem o seguinte, deixa eu pegar um apagador. Imaginem o seguinte, se eu tenho aqui alguns territórios, eu devia ter pensado em alguma parte do mundo que tem um mapa legal, só para ficar menos solto, né? Mas na falta de... né? Vamos colocar aqui, ó. Olha só que falta de originalidade, né? Então aqui, olha, esse super desenho do estado de São Paulo, ou de um pato, aí fica ao sabor de cada um. E daí, o que a gente tem, que estados vizinhos que a gente tem aqui, né? A gente tem o Rio de Janeiro para cá, tá? Vamos bem abstrato, tá, gente? Vamos depois Espírito Santo. Aqui a gente tem Minas Gerais. Eu não vou saber o contorno de Minas Gerais. Eu sei que ela é muito grande, eu sei que ela fica aqui em cima. Vamos ficar com isso, tá? Vamos deixar assim. Tá? Para cá a gente tem o Paraná. E olha só, meus conhecimentos de geografia precisam ser atualizados, né? Isso aqui foi de bate-pronto. É a vida. O ponto é, quem são os vértices, quem são as arestas? É essa brincadeira que eu quero fazer, tá? Fiz essa obra de arte aqui para a gente fazer essa brincadeira brevemente. Saber identificar quem são bons candidatos a vértices, que são os elementos, e quais são as conexões entre esses elementos. Então eu quero que a adjacência, no caso do mapa, a adjacência represente as relações. Então quem são os candidatos a vértices aqui nesse mapa? Os estados. Os estados, né? Então vejam, e parece um exemplo simples, mas que eu acho particularmente interessante pelo seguinte. Vejam o poder de abstração. Se o que me interessa é quem faz fronteira com quem, um mapa, né, já é uma abstração do mundo real. Mas ele tem um monte de detalhes. Se eu quero saber quem faz fronteira com quem, talvez esses detalhes não me interessem. Então eu posso chegar aqui e colocar um vértice representando cada estado. E sempre que existe uma fronteira em comum, ela pode ser uma fronteira grande ou uma fronteira pequenininha. Vai ter um arco atravessando e conectando esses vértices. Tá? E eu só fiz assim para dar intuição pra gente, porque assim, eu podia fazer direto. Tá? O arco é definido pelos extremos dele, o desenho é só para ajudar a nossa intuição. Tá? Falta de Minas para o Rio de Janeiro, né? Perfeito, falta mesmo. Obrigado. Então, vejam que dentro desse mapa muito pequenininho assim, que eu fiz sem consulta, então meus conhecimentos de geografia estão meio desatualizados, para todos os estados que eu representei aqui, os que apareceram aqui, eu coloquei essa aresta. Vocês conseguem notar como isso aqui representa para mim, com precisão, que estado faz fronteira com qual, sem todos os detalhes do mapa, né? Por um lado, eu perco informação. Claro, o mapa tem mais informação. Por outro, eu dou ênfase na informação que eu quero naquele momento. E eu posso colocar mais informação depois. Se o tamanho da fronteira é relevante, eu coloco um dado nessa aresta que é o tamanho, né? Qual é o comprimento em quilômetros dessa fronteira. Mas não vamos atropelar as coisas. O ponto é como ela é uma ferramenta poderosa de abstração e é útil para a gente pensar, para a gente visualizar as coisas. Então, grafos aparecem em muitos lugares. Fazer um último exemplo, inclusive, eu falei que esse era o último, mas só uma observação. É muito comum, todos os exemplos que eu dei aqui falaram disso, que a gente pense nos arcos ou arestas como conexões, como uma estabelecimento de conexões. Mas às vezes eu posso estabelecer como conflito. Tá? É uma outra leitura bastante comum, não tão comum quanto a primeira, mas ainda muito importante. Tá? Então eu posso pensar num probleminha bem genérico, só para motivar. Imagina que eu estou automatizando a atribuição de cargas para caminhões que estão transportando produtos químicos. E eu tenho um grafo que tem uma conexão entre dois produtos se eles são perigosos juntos, que tipo, num acidente misturou, dá ruim.
eu não posso colocar no mesmo caminhão. Então eu faço um grafo de conflito, daí a aresta não significa fronteira, proximidade significa esses dois são proibidos juntos. Então se eu coloco um, está proibido os vizinhos dele. Tá? Então dá para modelar muita coisa com grafo. A maior parte é pensando em conexão, proximidade, seguidor, amizade, ou coisas do tipo, vizinho, né? Mas tem também conflito. Então você pode modelar bastante coisa ali. Isso dá um up ali no tipo de problema que a gente consegue modelar. Tá? Tá legal. Então essa foi uma parte bem de motivação da gente passar por vários problemas, várias ideias e tal. Agora, eu já apresentei para vocês um dos conceitos importantes em gráficos, que é se ele é orientado ou não. Agora eu vou falar sobre densidade. Deixa só eu apagar o quadro para a gente ter mais espaço para trabalhar.